É um prazer e uma honra poder estar aqui diante de um público quase que praticamente todo paraguaio, já que entre a nossa empresa e o Paraguai existem algumas ligações muito especiais. A primeira exportação da companhia Hering, ou uma das primeiras exportações de manufaturados do Brasil, em 1966, foi da companhia Hering ao Paraguai. Então há uma ligação bem antiga entre a nossa empresa e esse país vizinho tão querido. Mas contar um pouco, ou falar um pouco dessa história de 133 anos, que é a companhia Hering, muitas vezes não é fácil, porque trata-se de uma história, e contar a história sempre é um processo complexo, delicado. Você pode faltar com verdades, você pode inventar coisas. Toda história tem seus altos e baixos. Eu vou tentar resumir isto da melhor forma possível e falando, ou abrindo a história, algo em 3 pontos. No chamado overview da empresa, o passado dela, a história e o momento atual e os desafios dela. Afinal, eu volto a dizer, 133 anos de história representam um desafio para que ela continue. Não são muitas empresas no mundo que têm uma trajetória familiar de 133 anos. Ela começou em 1880, quando 2 irmãos alemães, no interior da Alemanha, que chamava Hermann e Bruno Hering, resolveram, em função de crises econômicas, situações da Alemanha naquele tempo, resolveram descobrir o novo mundo. Como havia um fluxo de imigração alemã para o sul do Brasil, especialmente na região de Santa Catarina, Blumenau, muitos de vocês conhecem, fica perto de Florianópolis, fica perto de Camboriú, fica perto de Bombinhas, então significa um conhecimento muito grande. Os alemães imigraram. Blumenau foi fundada em 1850 por alemães. Os 2 irmãos vieram em 1880. Aí nasceu o nome ou a empresa Hering. Por que Hering? Porque os 2 irmãos, por que nasceu os 2 peixinhos que estão retratados aí? Porque Hering em alemão significa arenque, é um peixinho do Mar do Norte. Dali, os 2 peixinhos cruzados, nasceu a empresa dos 2 peixinhos por causa dos 2 irmãos. Nós temos que imaginar que em 1880, 1850, até 1880, Blumenau era não vou dizer uma selva ainda, mas era muito próximo a isso. Afinal, nós tínhamos 30 anos só de colonização. Quando os primeiros alemães vieram, em 1850, entre coisas tinham que discutir com os chamados índios da região, com todos. Era uma região absolutamente selvagem. Dali começou a história. Eu vou mostrar algumas fotos só para mostrar a evolução das coisas. Essa é uma foto de 1898, quando já havia um depósito de produtos que era chamada em alemão a Wurststraße, a Rua da Linguiça, na região de Blumenau. Hoje essa rua não existe mais. Nós vemos a residência da família naquela ocasião e um pedaço da fábrica em 1897. Vamos avançar um pouco, depois voltamos atrás. Isso é uma foto no refeitório de 1940. Num período anterior, bem anterior, na virada do século, começo do século XIX, um dos irmãos, o Bruno, ele era um poeta.
outro irmão tinha uma visão mais prática e tinha uma visão mais de cultura geral. Ele lia no refeitório, não neste, mas no refeitório anterior, ele lia poesias aos funcionários durante as horas da refeição para poder transferir cultura, conhecimento, informações. Era essa forma que ele contribuía e nós falamos hoje, durante o dia, hoje temos um palestrante aqui fantástico falando sobre educação, sobre cultura de um povo, de uma região. Ele procurava transmitir isso naquela ocasião já aos seus colaboradores. Uma foto na frente, na ocasião da fábrica, já mais evoluída, em 1910. Esse prédio, para quem conhece a Companhia Hering, alguns aqui eu vejo que eu conheço, da nossa equipe aqui no Paraguai, conhece esse prédio ainda existe. Ele está lá inteiro, preservado. Essa é uma foto de 1910. Isso aqui é uma foto de um processo fabril em 1914. A Companhia Hering teve na sua história dois momentos, eu diria, no século passado, de muita sorte e muita visão, talvez. Antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, dois ciclos completamente diferentes, gerações diferentes, essas duas gerações tiveram a visão de importar maquinário de indústria têxtil antes da deflagração da guerra, que gerou, consequentemente, uma capacidade produtiva instalada na ocasião, que propiciou um crescimento de mercado. Nos dois momentos, tanto antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, que evidentemente nesse período o comércio de maquinário não existia. Então, a companhia, naquela ocasião, acabou tendo uma vantagem mercadológica muito grande por uma visão dessa geração, das duas gerações naquela ocasião. Seu prédio é uma foto de uma costura, do setor de fábrica naquela ocasião. Em 1935, uma fase um pouco anterior, em homenagem aos dois fundadores, aos dois irmãos, que já na ocasião já tinham falecido, foi criada a Fundação Hermann Hering, que desde aquela ocasião tinha, 1935, tinha a grande função, e ainda hoje, de ter atividades filantrópicas sob todos os sentidos. Ela é mantida pela companhia hoje, ainda hoje, e mantém essa finalidade. Que é importante lembrar que ela foi criada em 1935. Os tempos foram passando, a história foi continuando. Em 1966, a empresa, então, a Companhia Hering, abriu, foi uma das primeiras empresas no Brasil a entrar no mercado acionário, a abrir seu capital, para poder captar capital, para poder continuar o processo de crescimento. E, ao mesmo tempo, iniciou o ciclo de exportações, de olhar para os países. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse no começo. Em 1966, foi a primeira exportação que a Companhia Hering fez ao Paraguai, e foram exportados pijamas. Essa história está registrada lá, nos registros históricos da empresa, mas ali começou, como chamar, um processo de internacionalização ou de integração entre dois países, do ponto de vista de comércio da ocasião. Eu entrei pessoalmente na empresa nessa época, em 1986, 20 anos depois, e aprendi. Uma das minhas primeiras viagens internacionais, a primeira viagem internacional foi na ocasião para a Argentina e a segunda ao Paraguai. Aí eu aprendi o seguinte, eu repito isso sempre, eu aprendi que o então nosso distribuidor no Paraguai não era ainda o senhor Alberto Salustro. Eu aprendi o seguinte, que o Paraguai é uma tierra de valientes encravada no coração da América. Isso ficou gravado na minha memória desde aquela ocasião. Estamos falando de quase 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. A história foi evoluindo.
naquela ocasião, falando de 1986 agora, e eu diria a partir de 1980, quando a exportação começou a criar algum corpo, o comércio internacional da companhia era basicamente produtos básicos, como a Hering ficou conhecida no mundo, como camisetas. Este era o produto da empresa. No mesmo período, por uma razão de necessidade econômica, o Brasil passou por essas suas tantas crises que o nosso país, o meu país e esse país vizinho passou tantas vezes. A companhia resolveu criar um projeto efetivo de exportação. O Paraguai já era cliente, mas não havia, na ocasião ainda, as chamadas lojas monomarcas, as lojas de marca. Eram lojas normais que vendiam produtos Hering. Em 1986, nesse mesmo ano, se assinou o primeiro contrato de produção no exterior e de franquias no exterior com o país vizinho, a Argentina. A Argentina, naquela época, tinha aquele ciclo crescente. Eu achava que o comércio internacional era uma coisa fantástica. Eu entrei na companhia em setembro de 1986, numa quinta-feira. No sábado, eu viajei para o lançamento da coleção da Argentina, na ocasião, coleção da Argentina, fabricada na Argentina, uma grande parte, na ocasião, na praia de Búzios, no Rio de Janeiro. É uma coisa fantástica. Eu achei o emprego da minha vida. Isso é coisa fantástica. Vou chegar, vou viajar, vou passear. Não fui descobrir mais tarde que as coisas não eram bem assim, que tinha muito mais dificuldade pela frente do que isso propriamente dito. Mas, só para vocês terem uma ideia, 1986, a companhia Hering no Brasil era sinônimo de artigos básicos. Não havia moda, não era a Hering de hoje. A operação da Hering na Argentina era completamente diferente. Os argentinos conheciam a Hering, compravam a remera básica nos fluxos dos turistas argentinos para o Brasil naquela ocasião, mas não aceitavam. O projeto na Argentina nasceu já sob outro aspecto de produto variado de moda. E o mais interessante nessa história talvez seja que em 86 a operação na Argentina começou com licenciamento de produtos de confecção, basicamente camisaria, na China. Hoje a China faz parte do nosso dia a dia. Mas em 86 foram os primeiros grandes contratos que uma empresa da América do Sul, na ocasião argentina brasileira, fez com a China já para o fornecimento contínuo. Aí a história começou, evoluiu. No Brasil, logo em seguida, ou praticamente ao mesmo tempo, a Hering conseguiu um contrato de licenciamento com a marca de jeans Wrangler. Muitos de vocês conhecem ela de nome. Foram duas visões de mercado. Uma, a operação na Argentina, no qual, na evolução da história, a Hering chegou a ter 62 lojas, que sumiram com a crise argentina, viraram pó, e tinha um projeto de varejo da Wrangler no Brasil, onde a Hering chegou a ter, não ela própria, mas sob o regime de franquia, 101 lojas. Numa fase posterior, a própria Wrangler, a VF americana, resolveu tomar a si as licenças dadas, ou as franquias dadas, licenças de produção dadas a pessoas no exterior. Então ela assumiu ela própria a operação no Brasil, assumiu a operação aqui no Paraguai, que também tinha um operador no Paraguai, na Argentina e no Chile, que eram as maiores operações da América do Sul, ela tomou a si. Aí, de um lado, foi morrendo gradativamente a Operação Wrangler por uma opção do licenciado. Então,
a operação de varejo próprio da companhia, que era produtora, foi desaparecendo, e a Argentina gradativamente foi virando pó por um processo da economia argentina. Em 1993, ainda a Argentina operando, Wrangler numa fase já definida de phase-out, nasceu a primeira loja a chamada Family Store, a Hering Family Store, que reunia então todas as marcas. A Hering, na ocasião, tinha uma série de outras marcas, produzidas debaixo do seu guarda-chuva. Aí nasceu a primeira loja Family Store, que foi, na realidade, antecedida por duas pequenas operações de varejo que foram criadas. Um pequeno varejo, na ocasião chamado de Outlet, e um em Camboriú, vocês conhecem o nome, e duas lojinhas pequenas em Brusque, que é uma cidade próxima. Vocês vão perguntar, mas se a Hering já tinha experiência na Argentina em andamento, com sucesso, tinha experiência da Wrangler no Brasil, com 101 lojas de nível alto, com sucesso. Porque o receio de ela mesma entrar nesse campo de varejo? Ah, não. A percepção clara era de que, não, o produto da Hering não dá para fazer uma loja, não funciona. O nosso mercado é distribuidor massivo, atacado, grandes superfícies. Para quem conhece um pouco São Paulo, 25 de março, ou iria aos mercados grandes aqui em Assunção. Esse era o perfil da Hering. Massivo, volume, produtos básicos, sem nenhuma intuição ou vocação de varejo. Essa visão começou a mudar, como eu disse, em 1993, com a abertura da primeira Family Store. A partir de 93, aí em 94, nasceu a primeira loja monomarca no Paraguai. Já então, com o nome, não na versão arquitetônica de hoje, evidentemente, mas uma versão anterior, já com só produtos Hering. Nesse meio tempo, a empresa reconheceu, e aí tem uma visão muito clara. Em 1994, o Brasil implantou o Plano Real, que foi a grande mudança do período inflacionário, com inflação de 80%, chegou no pico 80% ao mês. Aí a empresa reconheceu que, se ela continuasse, na visão produtiva que ela tinha, visão puramente de fábrica. Segundo, que os preços dos produtos não eram fixados pelo mercado, mas eram fixados pela empresa. Porque num processo inflacionário, você não tem percepção de valores. Você lança o preço que você acha que você pode vender. Com a mudança da economia brasileira em 94, ficou claro para a empresa, para o tamanho que ela tinha na ocasião, de que esta visão tinha que mudar. Nós tínhamos que alterar o rumo das coisas, sob pena de correr o risco enorme de desaparecer. Com a inauguração da primeira Family Store, que foi mudando gradativamente, aí vieram, aí houve, é importante lembrar, aí houve algumas decisões estratégicas muito importantes. Que toda empresa que decide tomar um rumo diferente, ela tem que entender que a sua vida vai mudar. Mesmo com a inauguração da primeira loja da Family Store em 93, a Hering, que era uma distribuidora massiva, definiu que ela iria gradativamente entrar no varejo, diminuir marcas, focar basicamente na marca Hering.
Mas como é que ela podia fazer isso se, ao mesmo tempo, distribuía nos canais massivos, nas grandes redes de multimarcas, nos supermercados, nos hipermercados, nas grandes lojas de atacado, e ao mesmo tempo construir uma imagem de produto diferenciado? Não dava. Esse tipo de projeto não andam juntos. Aí veio eu diria, ou nasceu uma das decisões mais importantes que a empresa, nos seus 133 anos hoje, tomou. Eu tenho que fazer uma reestruturação operacional completa, tenho que fazer uma reestruturação financeira, que veio depois, mas antes eu tinha que tomar uma decisão muito mais que mercadológica. Eu tinha que criar o caminho da marca forte, eu tinha que criar o caminho, a empresa, tinha que criar o caminho da rede de varejo gradativa, e ao mesmo tempo tinha que abrir mão dos canais de distribuição que representavam, na ocasião, mais de 50% da venda. A empresa quase quebrou. Mas ela definiu um caminho estratégico, acreditou nele, conseguiu fazer no processo, no momento mais para frente, de 2003 a 2006, antecedido de uma reestruturação operacional e de mercado, mais em 2003 a 2006, uma reestruturação financeira completa, que culminaram com a Hering de hoje. E nesse caminho se aprendeu, e isso é uma coisa que eu sempre procuro dizer para todos os que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da história da empresa. Na nossa vida empresarial, de todos nós temos desafios diários, contínuos, constantes. E ao mesmo tempo, quando tomamos uma decisão estratégica, nós temos dificuldades e oportunidades pela frente. E aí temos que aprender uma coisa: a resistir às tentações. Que manter o rumo traçado, se achamos que ele que não tem nenhum fato relevante que faça nos mudar, temos que resistir às tentações e seguir por esse caminho. Esse é o caminho que eu escolhi, esse caminho que eu tirei, eu não vou para lá e para cá, eu vou segui-lo. E isso foi, eu diria que foi o grande passo, a grande decisão estratégica correta da companhia. Vamos falar um pouquinho da companhia Hering de hoje. Vocês já conhecem um pouco da história dela, vamos falar um pouco da companhia de hoje. A companhia hoje a Hering hoje é uma empresa mista. Ela, de um lado, ela é fabril, de um lado, ela é varejo, comércio. O mercado brasileiro já não reconhece mais a Hering uma empresa industrial. Ela é uma empresa de comércio. A visão do mercado é grande perto. Mesmo que ela produza em torno de 70% ela mesma que ela vende. O resto ela busca de outras fontes, 30% ela busca de outras fontes. Mas a imagem dela hoje, a percepção dela, o raciocínio dela, hoje é uma empresa de varejo. Falar um pouco da estrutura fabril, que ainda é o grande forte. O nosso centro administrativo é em Blumenau. Nós temos 5 fábricas, unidades produtivas em Santa Catarina, uma unidade no Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, 5 unidades em Goiás, que é o centro-oeste, e 2 centros de distribuição, 2 CDs. Um em Santa Catarina, Blumenau, e outro em Goiás, que pega fluxo de produções. Esta é a visão da matriz. Lá, uns tempos atrás, esta era o centro da companhia Hering. Hoje ela é um depósito central, um escritório central administrativo, um pouco de algumas áreas produtivas pequenas, mais da metade da área hoje lá está vazia.
uma grande parte está vazia, mas está circundada por verdes. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Neste bloco aí hoje trabalham em torno de 900 pessoas. Aí tem uma série de fotos que eu vou passar rapidamente, que mostram visões de fábrica. Isso é uma unidade produtiva em Blumenau. Isso é uma visão de uma malharia. Esta aqui é uma visão de costura, embalagem. Esta é uma outra visão de uma outra fábrica. Eu diria esta é a maior fábrica da área de Blumenau. Tem 1.600 empregados nesta unidade, que eu diria, este eu chamaria do pulmão da empresa, porque ali é a área de beneficiamento, tingimento, é ali que se faz a qualidade, ali nasce a real qualidade da companhia aérea. Fotos internas, que nós podemos pular. Fotos de outras fábricas, outras fábricas, outras fábricas. Isto foi o início da operação em Goiás, no Centro-Oeste. Outra unidade produtiva em Goiás, outra unidade produtiva em Goiás, mais unidade produtiva em Goiás, mais unidade produtiva em Goiás. Centro de distribuição em Goiás, um dos CDs que a empresa tem. Essa é a unidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Lembra que eu falei que a fábrica tem uma unidade produtiva no Nordeste? É a segunda. Nós temos como concentração de gente, uma das fábricas do Sul, de Santa Catarina, tem 1.800 empregados num local, e esta aqui de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, tem 1.700 empregados num local só. Essa é a visão do prédio do escritório de São Paulo, onde é a base toda mercadológica da empresa, está baseada hoje em São Paulo. Nós falarmos um pouco de números da empresa hoje. Ela tem hoje 8.838 para ser mais exato, colaboradores diretos, registrados na sua folha de pagamento. 8.838, espalhado pelas unidades produtivas, pelos escritórios centrais e funcionários das lojas, da rede de lojas, quando a loja é da própria companhia aérea, que são em torno de 50, que são lojas próprias da nossa rede. Vamos falar disso em seguida. E tem mais, esse número oscila um pouco sempre, mas eu diria em termos redondos, em torno de 10 mil prestadores de serviço, chamadas facções de costura, que estão em redor das unidades próprias de produção em Santa Catarina, em Goiás e Rio Grande do Norte. São mais de 10 mil pessoas redondamente. Então, de forma direta e indireta, a companhia hoje emprega em torno de 19 mil pessoas. Ela é uma das... na indústria têxtil, ela é uma maior empregadora do Brasil e uma das grandes empregadoras do setor privado brasileiro, como ocupação de mão de obra. Porque a atividade dela, ela é chamada da atividade intensiva de mão de obra. Então, por isso, esse volume grande de gente que opera com ela hoje. A receita bruta em 2012, dado público, 1 bilhão e 800 milhões de reais, isso transformado em dólar, dependendo da cotação do dólar. Se nós olhássemos o dólar de um ano atrás no Brasil, a relação real-dólar era mais ou menos 1 bilhão de dólares. Hoje, na variação cambial, são mais ou menos 700 milhões de dólares. Depende do câmbio. A nossa volatilidade no Brasil sempre sofreu muito por muita volatilidade cambial. Então, em dólar a coisa altera um pouco. A geração de caixa, o EBITDA, para os economistas, no ano 2012 foi de 407 milhões, mais de 20% da receita bruta. Para o setor, é um dos números mais altos que existe, quer dizer, é uma operação altamente, economicamente saudável hoje.
O lucro líquido no ano passado foi de 301 milhões. Se olharmos a taxa de crescimento da companhia, nos últimos 5 anos, ela tem crescido em torno de 30% ao ano, nos últimos 5 anos. E o maior desafio é manter essas taxas de crescimento. Ao mesmo tempo, o crescimento, você não pode continuar a crescer sempre 30% ao ano. Vai chegar num ponto em que as coisas começam a ter um patamar de crescimento mais saudável. Então, nós estamos hoje na faixa dos 2 dígitos. Ano passado crescemos 10%, esse ano devemos crescer 14%, 15%, mas dificilmente voltar a alcançar, em cima do patamar atual, alcançar o crescimento histórico dos últimos 5 anos. Se nós olharmos o nosso chamado modelo de negócios hoje, e aí vocês podem perguntar, mas como é que é o produto da companhia aérea? É vestimento, é roupa, é uma roupa casual. Talvez a melhor definição seja, eu estava conversando hoje com uma jovem senhorita que está sentada aqui, a Cris, que é a nossa responsável pela operação do Brasil aqui no Paraguai. Ela dizia, olha, hoje a melhor definição da nossa roupa é uma roupa democrática, que ela atende todas as idades e todos os perfis socioeconômicos. Ela não é restrita à classe A linha, e nem é restrita à classe C. Classe D, ela gravita em todos os níveis socioeconômicos. Por quê? Porque ela é uma roupa agradável, não é sofisticada. Isso talvez tenha sido o grande grau de sucesso dela. Ela, como eu falei, ela tem uma base de supply chain, de cadeia de fornecimento, baseada em produção própria e baseada num perfil externo, seja produzido no Brasil, seja produzido no mundo, em torno de 30% dos volumes, mais ou menos, esses números oscilam um pouco, mas está nessa ordem da grandeza, aquilo que é trazido por fontes externas. Um dos graus de sucesso da empresa, e aí não é mérito isolado dela, hoje é uma realidade para quem opera nesse mundo, ela lança 6 coleções por ano, ou seja, a cada 2 meses lança-se coleções novas, e cada coleção dessas se divide normalmente, mais uma vez, em duas etapas de lançamento. Ou seja, a partir do momento em que você entra, que você opta por um varejo, por um retail robusto, você tem que entender que, e aí não foi a Zara que inventou, mas a Zara tornou público, democrático a informação, a definição do fast fashion, da chamada moda rápida. Você tem que trocar continuadamente. Se for pensar em termos fabris, é uma fábrica de lucro. Porque você tem milhares de SKUs sendo trocados continuadamente. Quer dizer, a partir do momento que o produto entrou, ele tem um ciclo curto de 30 dias de produção. Quando tem, talvez mais um, pronto, acabou. Já não existe mais. Com exceção, evidentemente, de algumas linhas básicas, mas que essas também continuam sofrendo alteração de modelagem, de cor. Então, é uma troca contínua e constante nas diversas, vamos chamar, 4 marcas que nós operamos hoje. A Hering hoje tem no Brasil, são 544 lojas Hering Store, que é a marca mais forte. Nós vamos mostrar algumas fotos em seguida. São 52 Hering Kids, que é a divisão infantil da Hering. São 79 lojas infantis da PUC. PUC é uma etiqueta jovem, mas de um nível mais modal do que a Hering Kids, um pouco. E uma loja da etiqueta Zarma. E a Zarma vale a pena um pequeno comentário. Porque nessa trajetória, você erra e você acerta. E você tem que aprender a errar
e aceitar o erro. Hering comprou a marca Zahn um pouquinho antes de perder a licença da Wrangler. Isso foi lá em 90 e... Tá? Aí achou, bom, eu entendo de varejo, afinal, eu tinha 101 lojas Wrangler. Aí lançou o projeto, aí conseguiu convencer os franqueados Wrangler, a grande maioria, para abrir uma loja Zahn, que é uma etiqueta de roupa, não uma grife, mas uma moda um pouquinho mais sofisticada. Abriu-se, na ocasião, no Brasil, isto foi em 94, 95, abriu-se em 6 meses, na ocasião, 64 lojas no Brasil. Foi uma operação total de guerra. Foi um dos tantos erros ou fracassos que a companhia teve na sua trajetória. Mas eu volto a dizer, você tem que aprender a errar, corrigir seus erros. A Hering não estava preparada por filosofia de empresa a fabricar um produto de uma moda superior. Ela ainda tinha a visão: quem manda no mercado sou eu. E quem manda no mercado não sou eu, quem manda no mercado é o mercado. Dessas 64 lojas, passado o ano não sobrou uma. Quebraram todas. Por quê? Porque deu-se o passo maior que a perna muito cedo. Recuou-se, a marca Zahn existe, ela é uma grande marca de um varejo multimarca mais qualificado. Tem uma loja que está em teste há, Cris, 3 anos, 4 anos, para saber, 4 anos, para saber qual é o caminho certo dela, para não cometer o erro do passado. A distribuição geográfica das chamadas Hering Store, das 544, nós somos no Brasil 178 franqueados, quer dizer, 178 pessoas físicas são dono de 544 lojas. 544 não, 490 e pouco, 50 são próprias. A marca, a Hering Store está em 259 cidades, são 232 lojas de rua, loja de calha, e 312 em shopping. São 210 lojas em capitais e 334 no interior. O tamanho da rede, só a Hering Store, não as outras, são hoje 74.704 metros quadrados de área de venda, 74 mil metros redondos de área de venda. O tamanho médio de uma Hering Store hoje no Brasil são 137 metros quadrados por loja. E o grande desafio é crescer com esse tamanho médio. Em função de muita concentração em shopping, não é fácil. Custo, metragem quadrada, área disponível, mas eu diria que é um dos grandes desafios. Dentro desse mesmo perfil de Hering Store, este ano vão ser abertos no Brasil mais 77 lojas, então vamos passar de 600 e poucas lojas de Hering Store no final deste ano. E, ao mesmo tempo, a Hering ainda tem, aí abrange tanto Hering como Hering Kids, como Zahn, ainda tem 18 mil clientes de varejo. Ou seja, multimarca. São hoje canais selecionados, lojas escolhidas, dentro do perfil, mas na visão geral, de muitas vezes do público, de modo geral, não, a Hering só trabalha com loja própria, não. Mais ou menos é meio a meio. No perfil da empresa, mais ou menos meio a meio, são lojas monomarca e metade são multimarcas.
mesmo, tem um perfil próximo de Hering Kids. São 52 lojas ativas, 100% em shopping. Estamos em 39 cidades, 32 franqueados, 3 mil metros quadrados de área de venda. Aí são lojas menores, lojas infantil normalmente são menores, 56 metros quadrados. Se nós formos para a PUC, que é aquela marca infantil mais sofisticada, são 79 lojas ativas, 89 em shopping, 44 cidades, 40 franqueados, 3.300 metros quadrados, tamanho da rede total, área média muito próximo, tamanho médio muito próximo ao tamanho da PUC, 42 metros quadrados. Este ano vai abrir de 30 lojas de Hering Kids, vão ser abertas esse ano, e PUC o número é muito próximo também. Então vai se abrir este ano, vão ser acrescidas na rede própria e franqueada, mais de 100 lojas este ano no Brasil. Umas fotos que muitos de vocês conhecem aqui no Paraguai. O projeto hoje é um projeto mundial, quer dizer, aonde existe uma loja Hering, monomarca, ela está dentro desse perfil, exatamente dentro dessa visão. Na história da rede de varejo da companhia, este é o terceiro projeto. E o grande drama de monomarca, de loja, produto, é que você tem que mudar ou adaptar constantemente, continuadamente, o seu visual. Quanto maior a rede, quanto mais desafiante for o processo, você tem uma eterna mudança. Provavelmente, quando a última loja, ou a primeira loja começar num processo novo, quando esse processo for caminhando, você tem aquela primeira loja já com outro projeto 5, 6 anos depois, e a última ainda está com o projeto antigo. Você não consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Então o mundo vai mudando constantemente. Por isso, a operação comercial tem que ser interessante para o franqueado. Ela tem que ser rentável. O grande desafio quando você entra no varejo é que você passa a ser altamente corresponsável da operação. Quando você opera só no varejo multimarca, aí é culpa do vendedor, da loja, do gerente da loja que não sabe vender, enfim, você transfere o problema. Quando você opera com rede, loja própria ou franqueado, você passa a ser corresponsável. Isso é um processo muitas vezes penoso. O nosso amigo no Paraguai sabe que nem sempre este é um diálogo de cor-de-rosa. É um diálogo enérgico, é um diálogo severo, é um diálogo de muita compreensão, mas acima de tudo, eu volto a dizer, de muito entendimento e compreensão. Nós falamos hoje, eu volto a citar um exemplo do que se falou hoje sobre educação, sobre comprometimento, sobre grau de cultura. Para formar uma rede dessa, ou uma empresa do tamanho que é a Hering hoje, se não fosse o empenho das pessoas, se não fosse a dedicação das pessoas, nada disso existiria. Você pode ter o melhor capital, a melhor marca, o melhor produto, para fazer tudo perfeito. Se não tiver as pessoas envolvidas, se não houver dedicação nesse processo. Um pouco de visuais. Esta é uma loja, perdão, esta é uma loja PUC, é daquela marca mais elevada no ramo infantil, que nós não temos no Paraguai. Vamos ter no Paraguai um dia. Vamos ter, né, Cris? Ela é uma, como é que eu vou
referir para vocês. Quem conhece o Brasil sabe. Ela não é uma grife, não é uma coisa sofisticada, mas ela sai. O mundo infantil tem um apelo, tem essa vantagem de poder se dar ao luxo de fazer coisas muito mais sofisticadas, de grau de produto mais elevado, de preço mais elevado. Por quê? Porque o apelo infantil é extremamente forte. A pessoa economiza muito mais para si, mas não economiza tanto, nem para o filho, nem para o neto, nem para essas coisas. Então, o ramo infantil tem um caminho muito, não digo mais fácil, mas tem caminhos bons nesse sentido. Esta é a loja da Zard, aquilo que eu falei para vocês, que está em teste há 4 anos, não essa, mas ela já mudou. Ela já mudou de perfil de produto, de filosofia, de foco, de caminho, algumas vezes até se chegar à conclusão de que este é o caminho certo. E isso traz um grande problema. Como ela tem uma história lá atrás de desacerto, de achar que podia fazer coisas que a empresa não estava preparada ainda, então ela é olhada hoje com todos os olhos críticos possíveis e imagináveis. Aí vai para um caminho, não, esse caminho não está bom, muda de novo. Não, vai para o outro, não, esse também não está bom. Então é o tipo do exemplo que está caminhando assim. Aquilo que falei que não deve acontecer, mas acontece. Por isso a decisão de não crescer com ela a nível de loja enquanto não houver uma consciência clara, não, este é o caminho certo dela. Ela segue o seu caminho como multimarca e muito bem, obrigado. Mas como projeto individual, ela ainda está numa fase de avaliação. Vamos falar um pouco do mercado internacional? Já falamos do Brasil, falamos que chega, né? E aí tem que falar um pouco do passado, antes de falar um pouco desses números. Por uma série de razões, lá atrás, final da década de 80, década de 90, Brasil, nos seus altos e baixos, perfis econômicos, planos reais cruzados, enfim, a todo mundo que o Brasil viveu, e vocês acompanharam isso à distância, ou muito próximo, e sofrendo muitas vezes com isso, e o Paraguai, felizmente, sempre teve uma linha econômica, com todos os seus problemas, mas pelo menos ela teve uma linha econômica estável, em comparação ao Brasil. Então, uma das soluções que a empresa brasileira teve, que a LNT, foi de exportar muito. E ela teve, no início dos anos 90, a Hering chegou a ser a maior exportadora brasileira de artigos têxteis. Exportava por ano mais de 100 milhões de dólares. Era, na ocasião, muitas vezes, quase um terço do volume de faturamento em valor e chegou a ser 40% da produção física, voltada sempre no perfil, na ocasião, dos chamados artigos básicos. À medida que esse tempo... fizemos uma outra lição. Quando você define a sua linha estratégica de marca ou de produto, não abra demais o leque. Não procure acertar em 50 lugares ao mesmo tempo. A própria Hering também fez isso. Nós chegamos a ter operações no Líbano, na Arábia Saudita, em Dubai, na Suíça, na Alemanha, em Portugal. Vamos falar das coisas dos países mais importantes. Não havia como aquele estágio da empresa de dar a atenção correta para tudo e a todos. Não dá. Fazia-se mal feito. Com a mudança estratégica da empresa na sua visão de produto, também houve a decisão de concentrar esforços
na América Latina, ou vamos chamar na América do Sul, que é o mundo que conhecemos melhor, aprendemos a fazer melhor, entendemos melhor, tirando fora a Argentina, nossos queridos irmãos. Então, hoje a rede de lojas próprias está concentrada no Paraguai, com 7 lojas, aqui, Uruguai com 6, Venezuela com 3 e Bolívia com 1. E mais, aproximadamente 400 clientes multimarca, aí espalhados por esses países que nós operamos, na América Central, e até alguns países na Europa, e até na distante Austrália um pouco. Mas o foco estratégico, a linha de raciocínio está concentrada onde? Na América do Sul. Eu não sei se eu comentei o projeto Argentina, nós chegamos a ter 61 lojas na Argentina que desapareceram, à espera de que o país encontre novamente o seu rumo. A gente voltar a ter uma operação na Argentina, que inegavelmente, depois do México, é o segundo maior mercado da América do Sul. Então, a grande concentração é em cima desses 4 países hoje. Tem análises em andamento no Peru e na Colômbia, eu diria como foco mais próximo da evolução de lojas tipo padrão nossa hoje, para avançar nesse sentido. O faturamento no exterior em reais tem se mantido, tem crescido, mas se mantido razoavelmente estável, na faixa hoje de 10, 11, 12 milhões de dólares por ano, comparado com 100 que já eram, mas eram outros mundos, outras realidades, não são comparáveis. Temos que entender que eram ocasiões, o mundo mudou, o Brasil mudou. A gente tem que entender que esse são novas regras. As lojas são absolutamente iguais à do Brasil. Esta é uma loja em Encarnación. Esta é uma loja em Salto de Guairá. Esta é uma loja em Asunción. Em seguida, uma série de materiais publicitários, etc. Nós tivemos há pouco uma palestra nos canais sociais e, evidentemente, não tem nenhuma empresa hoje que pode abrir mão de canais sociais. Ering opera em todos os sentidos. Uma das maiores coisas fantásticas que talvez tenha se criado nesse tempo é, via esses canais sociais, criar o chamado Clube Ering, que hoje tem mais de 1 milhão de pessoas ligadas a ele continuadamente, pessoas físicas, fazem parte do Clube Ering hoje, via os canais sociais. Conforme o momento, o país, a região, estou recebendo placas, estou terminando, são usados artistas locais. Tivemos na ocasião aqui no Paraguai, há muito tempo atrás, um filme feito pela equipe do nosso parceiro, nós chamamos do nosso parceiro no Paraguai, a equipe Salustro, um filme fantástico. Chamava o seguinte, ele foi rodado nas neves argentinas e chamava Don't Worry, Be Happy, Be Harry. Foi produzido aqui no Paraguai, que e o mais interessante, ele custou, se for comparado com o custo no Brasil, ele custou menos de 1/10 produzido no Paraguai do que feito na ocasião, se fosse feito no Brasil. E atendeu perfeitamente o mercado naquela ocasião, foi aquelas coisas fantásticas. Eu falei muito há pouco eu fiz questão de dar enfoque nas pessoas, porque é um fato. Então, uma avaliação de país, uma avaliação de franquia, uma avaliação de atenção, uma avaliação de cuidado, não é que ninguém é gênio, ninguém sabe tudo. Mas eu diria que a nossa equipe, ou a equipe da Companhia Ering hoje, de acompanhamento e de seleção
e de evolução de franqueados é uma equipe extremamente madura. Madura, consciente, responsável, que sabe o que pode e o que não pode e como avançar. Para não dar, eu volto a dizer, o passo maior que a perna. E principalmente, e aí, para quem entra no varejo, se é um conselho que a gente pode transmitir, é não imaginar de que sabemos tudo. Quem entra no varejo tem que entender que não sabe nada. Porque ele é tão dinâmico, tão rápido, tão evolutivo. Tudo hoje no mundo é mais rápido. Mas uma empresa que tem historicamente uma vocação industrial, o que mesmo qualquer outro que ainda tem que entender que o varejo é um contínuo e diário aprendizado. O que ontem é verdade, hoje não é mais, e amanhã já muito menos. Então essa é a primeira grande compreensão que a gente tem que ter. E o ser humano tem a visão clássica de imaginar que eu sei tudo. Eu sou bom. Uma empresa como companhia, com o tamanho que ela atingiu, o maior rede de franquia do Brasil, podia achar que sabe tudo. E tem a clara noção que não sabe. Que tem que continuar aprendendo sempre. Um pouco da sustentabilidade, que faz parte do nosso processo. A companhia tem em redor das suas unidades industriais, isso é muito no sul, em Santa Catarina, isso é muito vindo dos imigrantes europeus, que trouxeram essa mentalidade. Tem hoje 8,5 milhões de metros quadrados de áreas verdes, intocadas, mantidas. Isso é o teto, essa foto aí é o teto de uma área fabril feita na década de 80, para quem conhece o urbanismo, para quem na área urbanística, o famoso Burle Marx, na ocasião do Brasil, que era foi um dos criadores de Brasília, tentou criar Brasília com Lúcio Costa, enfim, então houve uma preocupação muito grande. A estação central de efluentes, quer dizer, a central de beneficiamento, que teve a sua última versão evolutiva, feita em 1990, depois foi sendo atualizada, ela atende ela beneficia a água como se fosse uma cidade hoje de 63 mil habitantes. Ela recicla, recebe, limpa e devolve à natureza uma água perfeitamente viável para poder usar e tomar. N fotografias nesse sentido. Tem uma série de projetos comunitários e coisas que muitas vezes hoje são, eu diria, fazem parte do dia a dia, mas que às vezes tem que ser lembrados. As embalagens nossas são de papel reciclado, próprio consumo. Temos talvez uma experiência muito interessante em Goiás. Nós tentamos fazer em Santa Catarina, não deu, não houve evolução, mas nas nossas unidades de Goiás tem centenas de chamados prisioneiros de penitenciária, os chamados apenados, que trabalham para a companhia, fazem trabalho de embalagem dentro da cadeia, né, de embalagem, de dobração de produtos, e recebem uma remuneração e uma redução de pena. É um trabalho social muito desafiador e pouca gente faz esse tipo de atuação. Temos o chamado curso de costura, enfim, todas as evoluções que existem nessa área. Educamos jovens, participamos de todos os contra os trabalhos infantis, trabalhos de escravos, e sim, a companhia tem uma evolução muito forte nesse sentido, até pela sua tradição. Que tem uma coisa muito interessante, que é a história. Tem um ditado que diz, né? Só tem futuro quem tem história. Quem não tem. A companhia, pela sua longevidade, 133 anos,
resolveu, já há anos atrás, mas que nos últimos 3 anos criou o corpo realmente, criar um museu próprio dela. E dentro do Parque Fabril de Blumenau, dentro da área de Blumenau, essa não foi a primeira, o primeiro prédio lá do século passado, foi o segundo, que foi totalmente demolido e reconstruído à mão. Os tijolos originais foram limpos, desse tipo de prédio não tem prego. Os encaixes de madeira são tudo feito encaixado. Ela foi totalmente demolida, totalmente reconstruída para abrigar um museu. E aí conta, é um museu diferente, mas conta toda a história real da empresa desde o seu início. Isso é uma forma de olhar para o futuro, preservando e contando o passado. Isso é um pouco da história da companhia. Eu volto a dizer, com muito orgulho, o Paraguai teve um processo muito importante nessa evolução. Parabéns a vocês e muito obrigado.